Olá, queridos. Sou a pastora Vanusa, do Ministério Batista Nacional Monte Moriá, no Maranhão. Trazendo mais um tema do coração de Deus para os nossos corações. Tema: como superar a perda de um ente querido e continuar com fé. Oh, Jesus! É triste, é dolorido. Eu mesma perdi um pai há 10 anos atrás. Perdi um sobrinho que foi criado. Eu cresci criando ele com 10 anos de idade. E foi uma dor muito grande. Por isso eu estou trazendo esse tema. Como superar a perda de um ente querido e continuar com fé. Quantas pessoas no mundo inteiro têm perdido entes queridos, pessoas que amam? Precisamos entender a morte do ponto de vista de Deus, pois só assim saberemos como superar a morte de um ente querido através da fé e assim sermos consolados. Querido, Deus quer que você o conheça primeiro. Deus quer que você o conheça. Amém? Acredite no Senhor Jesus diante da morte de um ente querido. Ele não está indiferente ao nosso sofrimento, mas nele nós encontraremos paz e consolo para aliviar as tribulações que passamos nesta vida. Oh, Jesus! Essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Arrependido dos pecados, orando e cruz. Às vezes pessoas muito queridas a nós adoecem e depois de certa luta vêm falecer. Ou até mesmo morre devido a um acidente ou outro motivo, daí então superar a dor da perda e morte acaba se tornando uma frase realmente, né? Uma fase realmente muito triste, difícil de se lidar, não é mesmo? Neste momento, percebemos o quanto a vida de cada pessoa individualmente é muito importante para nós. Às vezes, infelizmente, não damos tanto valor às pessoas em vida, quando demonstramos dar valor na sua morte. Às vezes deixamos de dizer eu te amo, fazer um afago, um carinho. O rei Davi, por exemplo, ficou cheio de remorso quando seu filho Abisalão foi morto. Desejou morrer em seu lugar, segundo Samuel 18:33. Davi demonstra dar muito valor ao seu filho depois que ele morreu. Mas será que o deu em vida? Se estudarmos a história da família de Davi, veremos que muito provavelmente não, pelo menos, não como deveria. Às vezes nós mesmos agimos assim. Diferente de Davi, Jó foi um pai extremamente dedicado aos seus filhos, Jó 1:5. Por isso, quando o filho de Jó vieram a morrer, veja a sua atitude. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostou-se em terra e o adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe e eu retornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Jó capítulo 1, versículo 20 a 22. Querido, Jó fez tudo o que estava a seu alcance para amar seus filhos e fazê-los bem. Por isso, quando estes morreram, ele não sentiu remorso, mas reconheceu que Deus é soberano sobre todas as coisas, que havia cumprido o seu dever e assim adorou a Deus. Portanto, antes de te superar a morte, que o ente querido no futuro, valorize cada momento ao seu lado das pessoas que você ama. Ame-as sem medir esforços. Certo dia, enquanto eu li a palavra de Deus, deparei com a situação da morte e achei interessante a forma como Deus tratou a preciosa morte de uma certa pessoa na Bíblia. Às vezes, boas morreram e ficamos nos perguntando, por que isso aconteceu? Você também já se perguntou isso? Muito provavelmente sim. Pois eu digo que não tivemos fé nas palavras do Senhor Jesus e de fato colocamos essa fé em prática no momento em que deve ser colocada.
nós acabaremos vivendo sem esperança e desanimando da vida neste mundo. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. O filho de Jeroboão, Abias, em 1 Reis 14, adoeceu e veio a óbito, mas é interessante vermos detalhes dessa situação. Naquela ocasião, a família inteira de Jeroboão estava cometendo grandes pecados de idolatria e apostasia contra o Senhor. A sentença divina sobre a família dele, então, foi certa. Todos da casa de Jeroboão seriam assassinados, pois não só desviam-se da aliança divina, se desviaram, como também fizeram pecar todo Israel e sua idolatria. 1 Reis, capítulo 14, versículo 7 a 9. Entretanto, disse Deus, o único que teria uma morte honrosa seria sepultado era o filho mais novo de Jeroboão, Abias, que estava doente. 1 Reis 14, 12 e 13. Ora, a mãe do rapaz foi a um profeta de Deus rogar pela vida do menino para saber o que iria acontecer com ele. Veja a resposta do profeta abaixo. Aquele que morrer de Jeroboão, na cidade de cães comerão. E aquele que morrer no campo e as aves do céu comerão. Porquanto o Senhor falou, levanta tu, portanto, vai-te à tua própria casa. Enquanto o teu pé entrar na cidade, a criança há de morrer. E todo Israel planterá por ele, e o sepultará, por de Jeroboão, somente ele virá ao sepulcro, porque nele encontrou-se algo bom para com o Senhor Deus de Israel, da casa de Jeroboão. 1 Reis 14, 11 a 13. Analisamos essa situação, eu comecei a imaginar, em certos casos da Bíblia, a ressurreição de mortos ou o livramento da morte. Mas este caso mesmo, sendo menino uma pessoa boa, Deus permitiu que ele morresse. Você entende? Imaginando isso, eu comecei a pensar também no Salmo que diz: preciosa é a vista do Senhor a morte de seus santos. Ei, é preciosa a morte dos santos. Salmos 16, 116, 15. Deus quer para ele, pertinho dele, né? Somos dele, ele nos chama quando quer. Isto é Deus, recebe com muito valor a morte de seus escolhidos e daqueles que o temem e têm fé nele, pois a vida neste mundo não é o fim. 1 Coríntios 15, 19. E como eu disse no início desse estudo, se não colocarmos a fé na salvação de nosso Senhor Jesus em prática, será difícil demais ou quase impossível superar a dor da perda de um ente querido. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5,4. Lembre-se, Deus não planejou o sofrimento para nós. Ei, Deus não planejou o sofrimento para você nem para sua família. Todavia, deu responsabilidade ao ser humano. Gênesis 1, 26. Gênesis 9, 1, 3. Este, por sua vez, deve escolher o que é correto, pois tem mente inteligente. Pensa, foi feito à semelhança de Deus. É maior do que os animais e não os deixou sem orientação. Deus não nos deixou sem orientação. Amém, querido? Miqueias 6:8. O caminho correto que o ser humano deve escolher é Jesus. João 14:6. Diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então, o que acontecerá com meus entes queridos que morreram? Saber como superar a perda de um ente querido realmente não é fácil. Por isso, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, preocupou-se em esclarecer na Bíblia o que aconteceria após partirmos desta vida. Não quero que sejamos ignorantes, irmãos, acerca do que dorme, para que não nos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Eita glória, rebalahandereche de caias. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos, permaneceremos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo,
e com trombeta de anjos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos e permaneceremos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 14, versículo 13. Jesus nos deu a verdadeira receita de como superar a perda de um ente querido, por isso quero lembrar-vos mais ainda de suas fiéis promessas. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Reparou nestes dois textos quanto é importante acreditarmos no Senhor Jesus e em seu poder? A morte é um dos momentos mais difíceis de se lidar na vida. Eu entendo, eu já tive grandes perdas na família também, como a maioria das pessoas. Mas Deus não está alheio ao nosso sofrimento por falta de conhecimento e que pensamos às vezes que Ele está distante de nós, ou porque queremos sentir uma forte emoção sobrenatural, confirmando sua presença. Às vezes, não se sinta sem esperança da qual o mundo está ausente. Creia no Senhor Jesus. Deixe-se ser consolado pelos outros e console alguém, você também, pois é este o valor de Cristo nos transmitiu. Alegrai-vos, os que se alegram, e chorai com os que choram. Romanos 12, 5. A vida pode ser dura demais se nós simplesmente não acreditarmos em nada. A incredulidade levará uma pessoa a revoltar-se contra Deus quando o ente querido vier a morrer, mesmo tal pessoa confessando que não acredita na existência dele. Portanto, muito cuidado para não alimentarmos um coração incrédulo também, Hebreus 3:12. Se formos incrédulos, não confiamos nas palavras do Senhor Jesus, em seu poder, numa vida eterna que está nos aguardando ao lado de Deus. Nunca saberemos como superar a perda de um ente querido, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos de homens, mas por mão de Deus. 2 Coríntios 5:1. Portanto, saiba que não é pecado se entristecer e chorar pela morte de um ente querido. Na verdade, é bom que você chore para colocar a tristeza para fora. Homens de Deus na Bíblia também lamentaram diante de situações difíceis e também diante da morte, Neemias 1:4. Todavia, precisamos ter esperança em Deus, nosso Pai, que Ele nos ajudará e ensinará como superar a perda de um ente querido com fé, além de nos isolarmos e nos entregarmos ao nosso fim do mundo. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, Romanos 12:12. Como eu disse antes, deixe de ser consolado pelas pessoas. Não fique sozinho neste momento. E se você pode e diga palavra de conforto para quem perdeu um ente querido, também faça. Afinal de contas, como superar a perda de um ente querido se estiver sozinho? Se você leu atenção, né? Se você ler a Bíblia com atenção, se você escutar esse vídeo com atenção, Tessalonicenses 4, 13, 18, vai entender que para superar a dor e perda de um pai, uma mãe, um filho, marido, esposa ou qualquer outra pessoa, precisamos nos deixar ser consolados pelos outros e não nos destruir na tristeza. Portanto, consolai-vos uns aos outros, estas palavras, 1 Tessalonicenses 4:18. Uma mensagem bíblica para quem perdeu o ente querido, baseia-se na fé em Jesus, na ressurreição dos mortos e na vida eterna que o Pai nos preparou. Se você também tem palavra de consolo para quem perdeu um ente querido, passe essa página, né? Passe as mensagens para as pessoas, tá bom? Incentiva para elas irem para os cultos, amém? Incentiva para elas estarem junto com os irmãos, recebendo afeto, recebendo carinho, aleluia, para poder superar a perda de um ente querido, né? Nós temos que estar na presença do Senhor, nós temos que nos relacionar com Deus e saber que Deus toma para si aquele que Ele ama, amém? Um beijo no teu coração. Eu espero que esse vídeo, que você escute com muita atenção,
para que você entenda que Deus nos fez, somos dele, nós não temos nada aqui. Nessa terra nós não temos nada. Tudo é de Deus. E quando ele quer, ele chama. Mas naquele grande dia, todos nós nos encontraremos, os salvos em Cristo. E essa é a esperança que nós temos. Que um dia eu vou poder encontrar o meu Pai. Porque ele aceitou Jesus comigo num dia num culto. Ele tinha fé no seu coração. Também irei encontrar com meu sobrinho. Amém? Beijão no coração de todos. Se inscreva nesse canal, compartilhe os meus vídeos. Deus te ama, está no controle da tua história. Se chorar, chore nos pés de Jesus, porque Ele te cura.